E se aquela busca sem fim por um propósito de vida for, na verdade, o que está atrapalhando tudo? E se, em vez de procurar algo novo, a gente só precisasse lembrar de algo que sempre soube? A gente vai mergulhar hoje numa ideia diferente sobre propósito, não como uma caça ao tesouro, mas como a redescoberta de um mapa que, olha, sempre esteve com a gente. Então, o nosso roteiro hoje vai ser este aqui. A gente começa entendendo essa tal de crise do propósito que tanta gente sente. Depois, vamos olhar para dentro para falar da missão interior, aquela que talvez nunca tenha se perdido. E para isso, faremos uma jornada à infância, para, no final, a gente conversar sobre a verdadeira recompensa de viver alinhado com tudo isso. Imagina só chegar ao ponto de um colapso. Pois é, o ponto de partida é essa história real. Quem disse isso foi Charles Mendelovitch, o autor do material que baseia a nossa análise. Ele sentiu na pele o preço altíssimo que se paga por ignorar esse chamado interior. É um começo forte que já mostra a urgência do assunto, né? Então, vamos para a nossa primeira parte, a tal crise do propósito. Fica a pergunta: por que será que no mundo que não para de falar sobre ter um propósito, tanta gente se sente completamente perdida? É aquela sensação que quase todo mundo conhece. Aquela vozinha lá no fundo que fica dizendo: será que não tem algo mais? É um sentimento que parece conectar um monte de gente, sabe? Aquela coisa de sentir que tem uma peça faltando no quebra-cabeça da vida. E aí é que mora o paradoxo. A gente é bombardeado por todo lado com essa ideia de que é obrigatório ter um propósito. Só que ninguém chega com um manual de instruções, né? Essa pressão toda, sem um caminho claro, acaba gerando o quê? Mais ansiedade do que qualquer outra coisa. E de brinde, um sentimento de culpa e confusão. E muitas vezes, as maiores barreiras são aquelas que nós mesmos criamos. O material que analisamos aponta para essas justificativas clássicas: o emprego, as contas para pagar, a família, o carro. Elas parecem super lógicas, super racionais, mas na prática acabam virando as grades que nos mantêm presos num ciclo de insatisfação. Ok, agora a gente chega na parte que vira o jogo: a missão interior. E se a solução não estiver lá fora, em algum lugar distante? A proposta aqui é radical. O propósito não precisa ser encontrado, porque ele nunca, nunca esteve perdido. Pois é, o ponto central é exatamente este. Propósito não é algo para ser criado do zero ou encontrado depois de uma busca épica. Ele já existe, sempre esteve aí. É uma ideia que tira um peso gigantesco das costas, né? A busca sem fim termina na hora em que a gente se dá conta de que, na verdade, nunca estivemos perdidos. A fonte define o propósito de um jeito bem interessante. Pensa nele como um código no nosso DNA, um software que já vem instalado de fábrica. Ou seja, não é bem uma escolha que se faz, é uma característica que já vem com a gente, uma missão que recebemos ao nascer. Faz parte da nossa configuração original. E essa ideia vai ainda mais fundo. A sugestão é que, num nível mais profundo, a nossa alma já sabe a que veio. O desafio, então, não é aprender uma coisa nova. O desafio é conseguir silenciar todo o barulho de fora para finalmente escutar o que a nossa essência já sabe desde sempre. Certo. Se o propósito já está aí dentro, como que a gente faz para acessar? Como a gente lembra disso? Bom, a sugestão é que o mapa para essa missão está no nosso passado, mais especificamente na nossa infância. É que as pistas estão todas lá, na infância, antes do mundo chegar dizendo quem a gente deveria ser. O que era aquilo que trazia uma alegria pura, o que despertava uma curiosidade que ninguém precisava forçar. As respostas para essas perguntas são como a ponta de um fio, que se a gente começar a puxar, vai desenrolando o tecido do nosso verdadeiro propósito. A jornada do próprio autor é o exemplo perfeito disso. Olha só, as sementes do propósito dele estavam ali, bem claras desde cedo. Em 93, a paixão era um computador. Em 94, ele pega um dinheiro que ganhou e compra um modem para quê? Para se conectar com as pessoas. Mas aí a vida adulta chega, ele vai para a economia, mercado financeiro e se desvia, buscando segurança. Foi preciso um colapso, quase 20 anos depois, para ele finalmente voltar para sua missão original. E com isso, chegamos à nossa parte final, a verdadeira recompensa. Porque viver alinhado com o propósito muda completamente a nossa régua para o que é sucesso. O foco deixa de ser o acúmulo e passa a ser a realização. É muito importante a gente entender essa diferença.
Propósito tem a ver com realização, é o que leva à felicidade genuína e à prosperidade de verdade. Já o dinheiro, ele é uma ferramenta. Claro, uma ferramenta super importante, mas ainda assim, uma ferramenta. A infelicidade aparece quando essa equação se inverte e a ferramenta vira o objetivo principal. E um ponto essencial: propósito não precisa ser algo grandioso de mudar o mundo. A fonte lembra que a nobreza está na execução. Uma babá que cuida de crianças com um amor imenso, um ascensorista feliz no seu trabalho. Qualquer pessoa que cumpre sua função com dedicação e alegria está vivendo um propósito nobre. E essa é, talvez, a lição mais valiosa de todas. Estar no propósito não é garantia de uma vida fácil, sem problemas, mas é garantia de uma vida com muito mais sentido. E mesmo nos momentos mais difíceis, vai existir um porquê muito claro que dá força para seguir em frente. Então, a gente termina com essa reflexão. Qual foi aquela paixão da infância que acabou ficando para trás? Aquela que foi engavetada quando as responsabilidades e as expectativas do mundo começaram a tomar conta. Quem sabe a resposta para o futuro não está guardada justamente na memória mais feliz do passado?